Tem sido campeões. Vamos subir a audiência aí agora com o presidente Luciano Oxman, está na linha para conversar conosco. Benhur Marchiori e o Mário Sérgio Martins têm extraordinária audiência, mas o presidente está comprando uns ternos ultimamente, viu, Benhur? Que já para vir participar do Cadeira Cativa aqui lá na Via Condote. Não, bom gosto ainda, bom gosto. Mas não dá para me fresquear muito, que eu tenho pouco tempo para conversar com Um o abraço, presidente. Luciano, E vocês querido. fiquem à vontade aí também, Benhur, Mário Sérgio, para falar com o presidente Luciano Oxman. Presidente, Grenal às 10h15 da noite, presidente. Eu tenho certeza que o senhor não gosta desse horário de boate para futebol, né? Mas a gente é refém dessas coisas. Seria por aí? Boa noite, presidente. Boa noite, Rec. Boa noite, Mário, Benhur. Prazer em estar podendo ver vocês. É que a primeira questão que eu acho que nós precisamos abordar é de que a federação ainda aguarda uma definição com relação ao horário. Tá? Já se falou muito que era tarde, já se falou de 4h30, já se falou de 10, já se falou de 10h15. Tem algumas coisas encaminhadas, tem uma negociação importante acontecendo entre as duas afiliadas que detêm o direito de transmissão, e essa é a razão pela qual ainda não houve a confirmação oficial pela federação. É lógico que um horário um pouco diferente não vai ser o primeiro, né, se acontecer nesse horário que tu estás colocando. Até eu acho que no ano passado houve, na primeira fase, um Grenal, acho que às 10h15 também, de um sábado. Mas a gente precisa aguardar as confirmações, porque tem alguns horários sendo discutidos e, por hora, ainda não tem uma situação definitiva. Eu acabei de conversar com representantes, tanto da Rede Globo quanto da RBS. Eles ainda estão numa conversa e eu espero, se possível, ainda hoje, até o final da noite, a gente conseguir confirmar o horário já do Grenal da próxima quarta-feira. Presidente, e qual é a sua opinião? Porque a opinião da televisão, uma tendência que prevaleça, porque eles pagaram, só que aí tem dois pagando, né? Um paga pelo pay-per-view e o outro paga pelo canal aberto. Não sei também se é o mesmo cofre, isso aí eu me confundo um pouco. Mas o seu horário, o que o senhor gostaria que fosse, presidente? O ideal para o futebol? O senhor também está falando na Rádio Grenal, que está em cadeia conosco. Um abraço para o Ítalo Gal e toda a turma lá. Na verdade, assim, acho que a gente precisa entender diversos pontos. É lógico que se a gente faz um horário um pouquinho mais cedo, tem as suas vantagens, né? É evidente que se dependesse só e exclusivamente da minha opinião pessoal, eu faria ele um pouco mais cedo, mas a gente nem sempre pode atuar e agir nessas questões contratuais exatamente com a nossa preferência pessoal. E nesse caso específico, não é nem uma questão de quem está pagando a conta ou não. Tá? É uma questão de abertura de grade, na medida em que sempre se falou na competição desse ano que não há grade nacional. Há uma situação aqui regional, trabalhado com a RBS, e a discussão justamente no sentido, isso já não vem de agora, já vem de mais tempo, a discussão com relação a essa semifinal, que nós sabíamos que aconteceria numa quarta-feira, e isso é minha surpresa também de tanto se falar, e em nenhum momento saiu ou de mim ou de qualquer pessoa vinculada tanto à federação ou mesmo às emissoras que detêm o direito de transmissão, de que o Grenal seria à tarde, que começou um longo debate, né, desde a definição de como é que se faria o horário de 4h30 da tarde com o Grenal. Isso nunca foi questionado e nunca foi debatido, mas a gente precisa esperar. Eu, particularmente, gostaria que os jogos de futebol começassem aí 9h, 20h30, eu acho que seriam bons horários de uma forma geral, para qualquer tipo de competição aqui no Brasil. Quem sabe um dia a gente consiga caminhar para isso.
É claro que o horário da noite aí atrapalha até o funcionamento de ônibus, trem. Isso tudo fica a cargo da federação? Como é que funciona na prática essa situação, presidente? Não, esse ano aí já quiseram que a federação prendesse gente, já quiseram que a federação condenasse pessoas, e agora está querendo que a federação movimente o horário do trem Zurb do ônibus, aí também é demais. Também. Solicitação, presidente. Solicitação. Não, isso é evidentemente a partir do momento em que nós destacamos e definimos o horário dos jogos, sejam eles quais forem, os órgãos de segurança são informados tanto pela federação quanto pelos clubes. É um dever legal o clube que detém o mando de campo fazer a solicitação e a informação do seu evento às autoridades de segurança. E isso é algo comum e é de praxe aqui no estado, né? Não vai ser, se acontecer o horário esse um pouco mais tarde, não vai ser uma excepcionalidade. Nós já tivemos jogos de outras competições aqui também começando, de Libertadores, especialmente, começando um pouco mais tarde, e as autoridades de segurança estão acostumadas e preparadas para essa situação. Presidente, houve uma divulgação de um balanço da média de público dos clubes. O Internacional não chegou a 10 mil, mesmo tendo o Grenal na sua casa, que foi o que mais teve média de público, média boa de público, maior média de público, né? O senhor não está preocupado com isso? Lá atrás se fazia, por exemplo, uma parceria com o governo, o bolão do ICM, trocava por nota, ingresso e tal. Já tem em andamento algum plano para mudar isso aí? Porque o futebol vai se esvaindo no presencial, né? Na televisão não, porque o profissional gosta de futebol. Mas no presencial, até que ponto isso lhe preocupa e até que ponto as autoridades do esporte estão se reunindo para debater essas questões, presidente? É lógico que quando a gente faz um evento como uma competição de futebol, a gente está coordenando para os clubes, mas fazendo ela para um público torcedor também. E a gente precisa entender o que está passando na cabeça desse torcedor para que haja uma diminuição de alguns interesses, e eles não são focados exclusivamente nos campeonatos estaduais, né? A gente precisa analisar isso de uma forma global. Se tu fizeres uma pesquisa junto à juventude e junto às crianças, muito poucas, se perguntar sobre quem é o seu maior ídolo, eles vão falar alguém de fora, porque hoje tu tem uma infinidade maior de ofertas com relação a essa situação, especialmente junto à TV. Nós, no ano de 2020, aqui na Federação, nós conseguimos fazer aí algo em torno de talvez no primeiro turno, aí, um processo de pesquisa que estava sendo feita por uma empresa contratada aqui pela Federação, que iria a quase todos os jogos, mas especialmente no interior e também, lógico, aqui na capital, para que a gente pudesse entender o que mobilizava aquele torcedor a ir ao estádio, o que mobilizava ele de ir, e nós entendermos e traçarmos um perfil do que era preciso fazer para que isso aumentasse essa ocupação. Claro que sistematicamente a gente ouve, e eu não estou culpando ninguém aqui, muito pelo contrário, eu acho que é um trabalho em conjunto, mas a partir do momento em que aqueles que são formadores de opinião começam a desvalorizar uma competição importante como são os campeonatos estaduais para a base de formação do futebol brasileiro. Aquele que se deixa levar por essa formação, logicamente, vai acabar diminuindo o seu interesse. E a gente precisa, eu acho que é preciso e é necessário, isso eu já disse mais de uma vez, que se faça um amplo debate envolvendo todas as partes que movimentam o futebol, e não somente os dirigentes de federações ou de clubes, mas representantes de torcida, imprensa, de alguma forma, para que a gente pense numa reestruturação do calendário brasileiro,
sem que haja, evidentemente, o puro e simples encerramento dos campeonatos estaduais, porque isso vai gerar um impacto econômico também importante e vai tirar uma essência fundamental do futebol brasileiro, que é o campeonato estadual como janela aí importante de oportunidades para atletas que estão surgindo e também para outros profissionais que buscam o seu espaço no mercado do futebol. Presidente, que dia, só para terminar, eu sei que o senhor tem outro compromisso, que momento o senhor define o horário do segundo Grenal, presidente? Eu disse logo no início, né, a minha intenção não depende exclusivamente de mim. Se dependesse de uma definição só minha, isso já tinha acontecido. E eu espero que até o final da noite de hoje, aí, mais tardar, início da manhã, de amanhã, a gente consiga ter essa definição aí com relação ao horário do Grenal e também a divulgação do horário do jogo de volta lá entre Ipiranga e Brasil.